Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, tua graça me alcançou. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida.
buscar, pra sempre reinarás. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que tu estás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Só em ti confiarei, só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que libertar, um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Nós sabemos que o Senhor está à nossa frente, nós sabemos que o Senhor está à nossa frente, cuidando de todas as coisas. Sabemos que nada é por acaso, nada é em vão. Para tudo o Senhor tem um propósito. Nós sabemos que Ele tem nos mostrado a cada dia, em tudo que Ele faz, em tudo que acontece na criação, em tudo que acontece nesse lugar onde nós vivemos. Nós sabemos que não é por acaso que as coisas acontecem, que Deus tem um propósito para tudo. Nós sabemos que Ele tem se preocupado em unir os filhos dele. Nós sabemos que o Senhor tem se preocupado em restaurar a sua criação, restaurar aquilo que Ele criou, para que um dia Ele venha e possa reinar e viver junto conosco. Nós estejamos juntos na glória, de acordo com os mistérios que todos são do Pai. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, é por isso que a gente confia no Senhor inteiramente, porque Ele tem todo o controle. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Ele reinará. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Divino Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Novo cântico, novo cântico, pode se assentar sobre o trono do céu.
Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, Senhor, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força. É força divina, gloriosa, água viva. Deus Todo-Poderoso, e há de vir. A criação é canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, eu te adorarei. Te adorarei, Jesus. Amém, Senhor. Te adorarei. Amém, Jesus. Amém, meus queridos, amados. Sim, queria muito, né, que todos vocês estivessem aqui conosco, participando desse tempo tão lindo em Deus, de pura adoração ao nosso Senhor. Seria tão precioso. Mas nós sabemos que temos limitações de tempo e de espaço, mas sabemos que isso um dia não vai mais nos separar. Um dia nós estaremos todos, né, nesse mesmo mover, a presença do nosso Senhor lá no céu. Mas enquanto isso, querido, nós assim, nos alegramos de você estar participando conosco aí na sua casa. E você também participar dessa adoração junto conosco. Eu quero agradecer a sua participação e de poder assim, se derramar diante de Deus aí na sua casa, como nós estamos nos derramando aqui. Nós vamos cantar mais um cântico. Nós vamos cantar aquele cântico Filho de Deus. Amém? Amém, William? Pode ser, Deus? Pode. E eu gostaria muito assim, que o Espírito Santo de Deus assim, tocasse no seu coração para que você pudesse sentir a presença forte do Senhor aí, igual nós estamos nos sentindo aqui. Que a Shekinah de Deus também possa chegar na sua casa. Amém. Porque aquilo que nós estamos sentindo é isso. A glória do Senhor aqui entre nós. E que ela esteja também aí na sua casa, no meio de vocês. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Adorar-se não conhecer. Naquela cruz se entregou o teu perdão.
levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Amor assim do mundo não conhecer. No altar da adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Exaltado, engrandecido, seu nome é santo. Poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Exaltado, engrandecido, seu nome é santo. Poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua morte, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Amém, queridos. Queria estar agradecendo aí o William. Obrigado, William. Obrigado, querido, você está conosco, Luizinho, Sandro. Glória a Deus. E nós queremos, amados, partilhar com os irmãos agora da nossa última série de estudos das epístolas de Pedro. E eu penso que Pedro deixou para esse momento, né, esse finalmente, algo mais precioso para nós. Eu penso que é uma das palavras mais fortes de Pedro em toda a sua carta. E ele aqui vai continuar insistindo com a igreja a respeito, querido, da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Portanto, eu convido a você agora, pegue a sua Bíblia, né, e abra aí no capítulo 3 da segunda carta de Pedro.
nós vamos estar fazendo esse encerramento hoje, né? Aprendendo ou tentando olhar, ver o que estava no coração de Pedro quando ele escreveu isso para nós, amados. E a gente vai ficar deslumbrado com a riqueza do que Pedro deixou aqui para nós. E Pedro, então, vai falar de tudo que envolve esse glorioso dia do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos novamente voltar no versículo 10. Esse versículo que nós tínhamos lido na semana passada, nós vamos ler novamente esse versículo. E eu vou pedir a Eliane para ler para nós. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Na minha versão fala que serão queimadas, né? Amados, no dia do Senhor, ou o dia do Senhor, né? Esse é um assunto amplamente ensinado no Velho Testamento através dos profetas. Para os judeus, o tempo ele se dividia em duas eras. Para eles, querido, a era presente, considerada uma era má, uma era totalmente entregue ao pecado, à corrupção, à maldade do homem. E existia uma outra era, né? A era vindoura, que é chamada a era vindoura. É a era do glorioso dia do nosso Senhor. E os judeus criam que essa segunda era jamais ocorreria, ou iria acontecer, ou poderia acontecer, através do esforço, ou através da ação do homem. E eles criam que esse mundo era um mundo que estava terrivelmente doente e que não havia nada que o homem pudesse fazer. Segundo ponto de vista dos judeus, é que somente uma intervenção milagrosa, uma intervenção divina, podia trazer a restauração de todas as coisas. E esse grande dia, segundo Pedro, chegaria como um ladrão, de repente, sem nenhuma interferência do homem. Ia ser um tempo que os alicerces do universo seriam totalmente abalados. E seria um tempo em que ocorreria o juizamento e a destruição desse sistema que foi criado, né, pelo inimigo, criado pelo diabo, e, portanto, seria um tempo de muito terror, né? Isaías, capítulo 13, versículo 9, o profeta ele expressa da seguinte forma: eis que vem o dia do Senhor, com ira e ardente furor. E também lá em Joel, capítulo 2, versículo 30 e 31, Joel diz que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Pedro, amados, assim como os outros escritores do Novo Testamento, eles identificam essas figuras aqui do Antigo Testamento, relativa ao grande dia do Senhor, e eles fazem uma ligação desse grande dia com a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Talvez, queridos, não seja assim necessário a gente tomar essas figuras num sentido mais realista, né? Até porque existem várias linhas de interpretação em torno do conceito da segunda vinda do nosso Senhor Jesus, mas há um fato que está muito claro para nós, né? Chega um dia, meus amados, que Deus, ele entra na nossa vida, né? Porque um dia nós haveremos de sair desse mundo,
né? E para esse dia, nós temos que estar preparados. Então, vamos continuar aqui, entrando no mesmo espírito de Pedro. Vamos ler versículo 11 e versículo 14. 11 a 14. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Meus queridos, eu peço aos irmãos, você que está me ouvindo, você que está acompanhando, eu queria pedir a você, irmãos, leia esse texto depois na sua casa. Quando você for dormir, leia novamente esse texto aí com calma, né? E busca ver o que Pedro, a essência daquilo que Pedro quis falar para nós. Até porque, amados, quando eu estava lendo isso, eu vi o coração de Pedro. E o que eu vi, querido, foi um grito de Pedro dizendo para nós, irmãos, prestem atenção, Jesus está voltando, esse mundo está condenado, coloquem as suas vidas em ordens. Penso que é isso que estava no coração de Pedro quando ele estava falando isso aqui à igreja. Esse mundo, amado, ele se apressa para a sua destruição, para a condenação de todas as injustiças. Portanto, vocês devem procurar viver em santo procedimento, como Pedro nos instrui. Meus queridos, se há de haver um novo céu e uma nova terra, se, amados, esse céu e essa nova terra, né, será ou há de ser uma morada onde não haverá mais injustiça, então, meus queridos, é evidente, amados, que temos que andar em santo procedimento, irrepreensível, né, para que possamos nos garantir a nossa entrada no reino dos céus e nos tornarmos, né, moradores de um novo mundo, de um mundo onde que o Senhor vai estar plenamente governando todas as coisas. No qual, querido, no lugar onde não vai ter mais injustiça, né, não vai ter mais dor nem pranto. E nós temos que estar preparados para viver num lugar assim. Meus queridos, segundo Pedro, se não há outro mundo a possuir, o homem bem podia então decidir segundo o seu próprio bel prazer as coisas que ele faz. Se a vida e o mundo estão rumo ao nada, se não há nada que esperar, querido, a não ser simplesmente a extinção de todas as coisas, então, querido, a vida é uma eterna frustração. Mas não, amado, nós temos uma esperança, temos uma promessa, e nós cremos nisso, né? E mais do que isso, Pedro fala aqui que nesse texto, amado, ele se refere aos cristãos como aqueles que esperam ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus, que deseja, assim, ardentemente a volta do nosso Senhor Jesus. Mas também Pedro diz aqui que nós, como os discípulos de Jesus, nós somos aqueles que apressamos a volta do nosso Senhor Jesus. E é isso muito importante, querido, a gente enxergar isso que Pedro está dizendo aqui. O nosso papel, a nossa responsabilidade de apressar essa volta do nosso Senhor Jesus. E a pergunta que se pode fazer é o que podemos fazer para apressarmos a volta do nosso Senhor Jesus? Como que isso é possível? O Novo Testamento nos diz que há algumas maneiras, alguns procedimentos que podem apressar a volta do nosso Senhor Jesus. E uma delas, querido, a primeira delas pode ser mediante a oração. Quando nós oramos,
nós apressamos a volta do nosso Senhor Jesus. A nossa oração apressa. Jesus nos ensinou a orar quando ele disse lá em Mateus 6,10, venha o teu reino. Meus amados, a nossa oração, ela apressa a vinda do rei. Ainda que não o façamos em um outro sentido, pelo menos, amado, faz com que o nosso próprio coração se abre ao Senhor e que ele entre e governe de fato, de verdade, as nossas vidas. E a segunda coisa, amado, pode ser também mediante ao ensino da palavra. Eu desejo muito, queridos, que todos vocês que nos acompanharam, que tiveram participação nesses estudos, que você não fique com isso guardado no seu coração. Não faz sentido, querido, aprendermos as coisas que temos aprendido com o Senhor e ficar guardado para nós. Nós temos que repartir isso, amados, de uma certa maneira. Precisamos repartir isso. E dessa forma, nós apressamos a volta do nosso Senhor Jesus, porque Jesus diz lá em Mateus 24:4, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Outra coisa, amado, podemos apressar a volta do nosso Senhor Jesus mediante, presta atenção aqui, amado, mediante o arrependimento e a obediência incondicional ao nosso Senhor Jesus. E eu penso, querido, toda vez que eu li esse texto, eu li as epístolas de Paulo, eu acho que isso que era o que mais ardia no coração de Pedro. Arrependimento genuíno, obediência incondicional. Isso faz uma diferença nas epístolas de Pedro, amados. Os rabinos tinham dois conceitos. Primeiro, que os pecados do povo impediram a vinda do Messias, né? Eles achavam que se os judeus se arrependessem por um dia que fosse, o Messias já teria vindo para eles. E eu penso, queridos, que a igreja precisa entender que arrependimento, que humilhação, que obediência, isso apressa a volta do nosso Senhor Jesus, né? Torna a vinda do nosso Senhor Jesus mais próxima para o mundo, amados. É muito importante, queridos, que a igreja tenha consciência de que a nossa dureza de coração, a nossa desobediência, né, retarda a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, vamos prosseguir mais aqui, então, né, dentro disso que Pedro quer nos ensinar. Versículo 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Meus queridos, Pedro aqui, ele cita a Paulo como ensinando as mesmas coisas que Pedro ensinava. Isto é, a necessidade de uma vida santa em vista da eminente volta do nosso Senhor Jesus. E também, querido, o fato de que Deus não detém a sua mão, né, que quando Deus retarda, não deve ser interpretado, querido, como uma demora, como se Deus estivesse demorando, mas sim como uma oportunidade para que a raça humana se arrependa, para que o mundo se arrependa, para que esse mundo corrupto possa voltar para o Senhor e crer no Evangelho e aceitar a Jesus de uma vez por todas, amados. Romanos 2:4. Paulo fala daqueles que desprezam a longanimidade de Deus e esquece
que a sua bondade nos guia, nos direciona, nos impele ao arrependimento. Tanto Pedro como Paulo, eles concordavam em que a tolerância e a paciência de Deus não deve ser usada como desculpa para pecar, mas sim como um meio de arrependimento. Pedro diz no versículo 16 que os indoutos desvirtuavam os ensinos do apóstolo Paulo, tal como faziam também com o resto das escrituras, né? E Pedro diz aqui, meus queridos, que tinham coisas que o apóstolo Paulo escreveu nas suas epístolas que era assim meio difícil de compreender e que algumas pessoas distorciam esses princípios de acordo com a sua conveniência e para a sua própria destruição. Quando Pedro afirma que nos escritos de Paulo há pontos difíceis de entender, penso que Pedro estava querendo nos dizer que existem princípios que Paulo ensina que nós precisamos de considerar com mais cuidado. Porque havia coisas contidas ali nos ensinos de Paulo, suscetíveis de serem distorcidas. Por exemplo, amados, a doutrina da graça, né, defendida mais enfaticamente pelo apóstolo Paulo, era, na realidade, desvirtuada, comumente, né, transformada em desculpa para as pessoas pecar. A ponto aqui de Paulo chegar a perguntar aos romanos, aos cidadãos de Roma, dizendo lá em Romanos 6:1, que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que se abunde a graça? Outro exemplo, a doutrina da liberdade cristã também foi uma doutrina desvirtuada e transformada em desculpa para cair na libertinagem. A ponto de Paulo, lá em Gálatas 5:13, dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros em amor. Então, meus queridos, a intenção do apóstolo Pedro é nos alertar sobre o cuidado que nós devemos ter ao ler alguns pontos, alguns princípios que Paulo nos ensinou. Meus amados, prestem atenção aqui. O cristianismo é graça, mas também é moralidade. O cristão vive neste mundo, mas também vive na eternidade. Jesus deu a vida por você, meu querido, mas também temos que dar a nossa vida por ele. Meus amados, sublinhemos qualquer lado destas grandes verdades, e imediatamente surgirá uma destruidora heresia no meio da igreja. Uma das circunstâncias mais trágicas, querido, é quando alguém usa de um lado desta verdade para mostrar que tem razão, para fazer o que ele bem quiser, e não aceita, amados, as verdades da palavra de Deus como uma direção divina para fazer o que Deus quer que ele faça. É muito sério, queridos. Mas vamos continuar aqui. Versículo 17 e 18. Estamos encerrando, amados. 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. A Ele seja a glória. Nós vamos cantar um cântico depois no finalzinho aqui, né? Exaltando e glorificando. A Ele seja a glória, amém, amados. Porque, amados, o que Pedro está dizendo aqui, concluindo a sua palavra, e de uma maneira tão linda,
que ele está querendo nos dizer que há certas características na vida do discípulo, amado, que que nós precisamos prestar atenção. Ele diz que, primeiro, que os discípulos de Jesus, o verdadeiro discípulo de Jesus, é uma pessoa que está advertida. Quer dizer, não pode negar a sua ignorância, conhece o caminho reto e a sua recompensa, e também conhece o caminho errado e sabe aonde vai dar o fim desastroso de entrar pela porta larga, querido. O discípulo do Senhor Jesus, amado, não tem o direito de esperar ter uma caminhada fácil, porque nós já entendemos e compreendemos e temos a revelação de que a nossa vida com Cristo é uma vida de cruz, amados. Estamos advertidos. E estar advertido é estar preparado pelo fato, querido, de que aquele que conhece o bem e faz o mal está sob dupla condenação. E por último, o discípulo do Senhor Jesus é uma pessoa que tem a sua vida fundamentada na sua fé. Ele jamais negará que Jesus é o Senhor. Filipenses 2:11. O discípulo de Jesus é uma pessoa cuja vida, querido, está constantemente em crescimento, como Pedro diz aqui, e tem a sua vida alinhada com a sua fé. E assim, Pedro encerra essas riquezas, essas pérolas, essas coisas preciosas que ele nos ensinou, exaltando, dando glórias a Cristo Jesus, agora e eternamente. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. E que Jesus seja cada vez mais, mais forte na sua vida. Amém. E a sua obediência ao Senhor Jesus seja cada vez mais incondicional. Em nome de Jesus. E que você possa, cada dia, ter a sua vida aos pés do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, amados. Nós vamos encerrar adorando o Senhor. Mais um cântico. Amém? Em nome de Jesus. Pode ser para sempre. O universo só será, ali está o Salvador popular, sangue dele, o preço ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, com trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Até venceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive,
Pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Estão querendo cantar mais um cântico aqui, ó. Vamos aproveitar. Meus amados, nós temos mais 5 minutinhos aqui. Nós vamos aproveitar. Hoje é um tempo mais longo por causa do nosso feriado. E nós estamos aproveitando esse tempo aqui. Amém, queridos? E na próxima semana a gente vai estar divulgando como é que vai ser, como é que nós... em que modelo a gente vai utilizar, se vamos continuar, que os irmãos orem por isso. Amém, amados? Então nós vamos encerrar com mais um cântico ao Senhor. Que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Digno Cordeiro, morto e morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, era e há de vir. Toda a criação cantou louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, eu te adorarei.
abençoe os irmãos. Beijo. Eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Certo, teu nome é força, é corretor de vida, ele rola água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e há de vir. Criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Amém. Glória a Deus. Bênção.